Em 2014, uma mulher chamada Melissa Tobias escreveu um livro de ficção chamado A Realidade de Madhu. Na obra, a autora conta a história de uma jovem que é abduzida e vai parar em uma nave espacial alienígena. Até aqui tudo bem, estamos falando de uma obra de ficção. O problema é que, em certo trecho do livro, Melissa cita uma terrível pandemia que aconteceria em 2020, o que muita gente interpretou como uma previsão. Posteriormente, ela também falou sobre os novos ceifadores que irão atormentar a humanidade. E, nesse caso, ela faz referências às novas coisas que poderão acontecer com os humanos nos próximos anos. Mas qual a chance dessa previsão estar certa, hein? Essa Melissa Tobias realmente previu a pandemia? Devemos levar as suas previsões a sério? Que bom estarmos juntos para verificarmos a veracidade dessa história. Espero que esteja tudo bem com você. Muitas pessoas dizem por aí que se o livro de Melissa Tobias tivesse sido levado a sério, a humanidade poderia ter se preparado para enfrentar a terrível pandemia que assolou a humanidade nos últimos anos. Se a ficção de 2014 fosse interpretada da maneira certa, certamente muitas vidas teriam sido poupadas. Porém, isso é o que muita gente por aí pensa, porque nem mesmo a autora do livro se lembrava dessa previsão, ou melhor, dessa coincidência. Melissa diz que a previsão no livro surgiu de forma confusa e que, na época em que a obra foi lançada, ela estava num momento de estudos sobre espiritualidade e misticismo. O livro A Realidade de Madhu conta como uma adolescente é abduzida por extraterrestres e vai parar dentro de uma nave espacial. Dentro dessa nave, Madhu deve lidar com os seus medos mais profundos. Segundo Melissa, Madhu é o seu alter ego, pois tem muita coisa da vida dela na personagem e na história. O objetivo é superar os medos para a personagem se tornar uma semente estelar, que é a pessoa que poderia ajudar o nosso planeta num processo de transição. Muitas filosofias, como a Kabbalah, falam no processo planetário pelo qual nós estamos passando. No entanto, nenhuma delas determina uma data, a não ser a famosa data limite que foi supostamente citada por Chico Xavier, que começava no final de 2019. Segundo Melissa, ela usou essa data como base para escrever o seu livro. A verdade é que Melissa se baseou em várias filosofias para explicar por que uma pandemia aconteceria no ano de 2020, deixando claro que ela não teve intenção de fazer uma previsão. O fato é que a data escolhida coincidir com a chegada da pandemia foi realmente apenas uma coincidência. Mas houve também uma outra inspiração. Segundo ela, o livro, que foi escrito em 2013, surgiu após um sonho. Ela sonhou com uma menina que estava em algum lugar do futuro e encontrou um ser extraterrestre. Essa garota se apaixona por um androide e a partir daí a história começa a rolar. No começo, Melissa nem tinha como objetivo escrever um livro, só que depois ela colocou a história no papel e viu que tinha escrito já 150 páginas, então pensou em publicá-la. Depois de procurar alguma forma de publicar seu livro, ela tirou o dinheiro do próprio bolso, gastando cerca de R$ 15 mil para publicar 2.000 exemplares. No trecho em que Melissa faz a tal previsão, ela escreveu o seguinte: em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral, psicossomática, que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir. Bem, mesmo que a descrição do livro seja parecida com a pandemia que assolou o mundo, ainda há algumas coisas que não batem com a realidade. O número de vítimas que realmente perderam a vida é, felizmente, menor do que o citado na obra. Por ser muito religiosa e gostar de espiritualidade, Melissa acha que nada é por acaso e, com certeza, deve haver um motivo para ela ter escrito essa suposta previsão, mas ela ainda não sabe qual é esse propósito. Em seu canal no YouTube, Melissa fala um pouco da sua interpretação sobre o trecho do livro. Para começar, ela diz que não devemos tomar sua interpretação como uma verdade absoluta. Melissa acha que a pandemia foi um ceifador e que está fazendo a separação do joio e do trigo. E mais de 3 bilhões de terráqueos estão sendo exilados do planeta agora. Esse número não se refere aos que deixaram o corpo físico, mas sim aos que perderam a chance de
continuar nesse planeta. Segundo ela, na medicina holística, toda doença é psicossomática. O que isso quer dizer? O termo psicossomático pode significar a origem psicológica de determinadas doenças físicas. Sendo assim, quando alguém não está emocionalmente saudável, seu sistema imunológico fica fraco e não consegue combater os agentes infecciosos. Posteriormente, Melissa escreveu o livro A Realidade do Sete, que é uma continuação do livro A Realidade de Madhu. É nesse livro que a autora acredita ter feito mais uma previsão do que pode futuramente acontecer com a humanidade. Melissa acredita que as coisas que estão escritas neste e em outros livros ainda vão acontecer. Ela cita algo envolvendo até as pirâmides da Amazônia, fato parecido com o que acontece no livro A Realidade do Sete. Segundo a autora, quando fizerem a descoberta das pirâmides da Amazônia, algo de muito importante será ativado e irá desencadear o segundo chacoalhão, ou melhor, o segundo ceifador. Melissa diz que o primeiro chacoalhão foi a pandemia que passamos nos últimos anos, mas que algo pior ainda está por vir. Ainda sobre o livro A Realidade do Sete, a autora também cita o quarto cavaleiro do Apocalipse, que, segundo ela, seria uma grande movimentação e reajustes na crosta terrestre e nas placas tectônicas, despertando vulcões no meio do Oceano Atlântico. Para chegar a essa ideia de pirâmide da Amazônia, ela se baseou no livro Serpente de Luz, que fala de um processo que só acontece a cada 13 mil anos, quando a energia Kundalini da Mãe Terra, a chamada Serpente de Luz, emerge das entranhas do planeta e desliza como uma serpente até a sua nova morada. A respeito disso, a próxima morada da Serpente da Luz seria em algum lugar aqui na América do Sul, fazendo Melissa deduzir que este local sagrado é a Pirâmide da Amazônia. Ela também achou apoio numa fala de Chico Xavier, que disse que o Brasil seria o coração do mundo. E se esse possível chacoalhão realmente acontecer, hein? Quais serão as consequências? Num vídeo publicado em 15 de junho de 2020, Melissa fez algumas suposições sobre o que ela acha que pode acontecer. As consequências poderiam ser uma queda geral na comunicação de todo o mundo, 3 dias e 3 noites de escuridão, o que afetaria a economia no mundo todo. O objetivo desse chacoalhão, ou ceifador, como Melissa chama, seria despertar as pessoas. Mas como assim despertar as pessoas? Ela acredita numa teoria que diz que a humanidade precisaria atingir 7% da população para evitar a vinda do segundo ceifador. Esses 7% precisam estar despertos, acordados, o que significa que uma pessoa deve estar apoiada em 3 pilares, que são a busca pelo autoconhecimento, aprimoramento do conhecimento e fazer caridade. Se uma pessoa está apoiada nesses 3 pilares, então ela está acordada, ela está consciente. Parece um pouco maluca essa história, né? Bom, de fato, toda essa teoria aparenta não ter pé nem cabeça, mas considerando que Melissa acertou na previsão da pandemia, não seria tão absurdo considerar que algumas dessas previsões pudessem ser cumpridas, né? De forma resumida, coisas muito estranhas ainda estão para acontecer no futuro próximo. Mas vale lembrar que, ao mesmo tempo que ela defende essas teorias, ela também fala que não devemos levar a sua interpretação como uma verdade absoluta. Agora, cabe a cada um de nós analisar as teorias e tirar suas próprias conclusões. Você, por exemplo, qual é a sua opinião? Será que Melissa realmente previu a pandemia e algo ainda pior está por vir? Nós ficamos por aqui, deixe os seus comentários. Muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.